Os pontos de Fernando Lima. Talvez o chefe do Comando Operativo pudesse explicar melhor. É estranho que o antigo ministro da Defesa desconheça os contornos das dívidas ocultas e há uma campanha política que não prejudica apenas aqueles que trabalharam nessa altura, mas estão a sacrificar a população. Estas são algumas das declarações de Armando Emílio Guebuza esta semana no julgamento das dívidas ocultas. Vai ser tema único, tema central do debate desta semana. Boa noite, está a começar o programa Os Pontos de Fernando Lima. Como sabe, antes de irmos aos detalhes, eu vou ao encontro de Fernando Lima. Boa noite, o seu fato para esta semana. Bem, o meu fato da semana parece um facto que é super habitual em Moçambique. Estou a falar de um acidente de viação. Neste caso, é um acidente entre um carro e um comboio. A questão não é tão a questão próxima, ou seja, o acidente em si. Isso, infelizmente, há uma grande banalização deste tipo de acidentes, mas o que representa e as circunstâncias em que aconteceu este acidente. Comecemos pelo enquadramento. Este acidente aconteceu na linha férrea que vai de Moatize ao porto de Nacala. Portanto, transporta grande parte do carvão de Moatize. Segundo as contas da Vale do ano de 2021, que me parece que é um ano recorde, foram transportadas entre Moatize e Nacala 8,5 milhões de toneladas de carvão. Depois, o outro protagonista do acidente é um camionista que vinha com 40 toneladas de milho do Niassa e ia para Nampula. Vinha em estado de embriaguez, a passagem de nível tinha guarda, o guarda alertou o camionista que vinha um comboio, ele mesmo assim insistiu em passar. Então, a linha férrea esteve interrompida durante 3 dias. Podemos imaginar os prejuízos que causou a interrupção desta linha que tem este tipo de tráfegos diários entre Moatize e Nacala e vice-versa. Então, a questão é, em última análise, se um país como Moçambique, e com este tipo de desprezo por normas de segurança, de problemas resultantes da ignorância e da falsa de sensibilidade em relação à segurança, que põe em causa, inclusivamente, a rentabilidade dos grandes investimentos. Então, é um acidente banal, mas tem todas estas implicações. Mas, se formos a ver as notícias, mesmo do ponto de vista jornalístico, é muito triste a forma como este acidente foi coberto. O motorista não, como habitualmente, o motorista não tem nome. O guarda da passagem de nível também não tem nome. O maquinista da composição da Vale também não tem nome. Então, penso que há aqui um desleixo quase total e uma grande banalização deste acidente. Por último, e em nota de rodapé, saiu também o inquérito ao fatídico acidente de Mopeia, e uma das coisas horripilantes que está escrito no relatório é que o motorista do Chapa, que viajava em excesso de velocidade, com lotação acima do permitido, quando visualizou o caminhão-cavalo em rota de colisão, ele saltou em andamento da sua viatura e, portanto, o Chapa funcionou como um ariete contra a parte frontal do caminhão, ou seja, o motorista que não estava habilitado para conduzir, ele
demitiu-se completamente da sua responsabilidade Uma e contravenção grave. deixou eu acho que isto é homicídio, em termos legais vão dizer que é homicídio involuntário, mas é quase premeditação de deixar um carro com mais de 20 pessoas desgovernado, chocar como se fosse um ariete, uma arma de arremesso contra um caminhão, possibilitando ou ocasionando esta colisão frontal e por isso o número de vítimas deste acidente. Também, infelizmente, não é a primeira vez que isto acontece, é muito habitual motoristas de chapa, na iminência do perigo, pura e simplesmente saltarem das viaturas em andamento e depois fé em Deus e o que acontecer, aconteceu. E a grande questão, Lima, continua a ser quem põe travão a tudo isto, a situação que está a descrever, portanto, do acidente na linha férrea, esta situação da Zambésia agora, os inquéritos que são feitos, as conclusões a que chegam são praticamente as mesmas. Aliás, se lembrarmos, neste último relatório, o condutor que se envolveu neste acidente passou por postos da polícia. Sim, e aquilo que sabemos é que agora os polícias, pelos postos onde ele passou, estão suspensos de atividade. Não, eu acho que são precisas medidas drásticas, mas eu acho que ninguém tem a coragem de aplicar essas medidas, porque nós estamos num estado de caos social que não há campo para aplicar essas medidas dramáticas. E eu exemplifico, sempre que a polícia põe o pé no acelerador em relação a medidas, nomeadamente, por exemplo, interromper a circulação de caminhões, de autocarros e de chapas com pneus carecas, que são uma das causas dos acidentes, nomeadamente capotamentos, há logo uma manifestação de chapeiros e de camionistas e de autocarros a dizer que a polícia está a ser demasiado rigorosa. Ou seja, nós vivemos num estado social em que, inclusivamente, as medidas corretivas não são aceitas e, portanto, não há clima para aplicar. Eventualmente, se um polícia imobilizar um autocarro, isto causa um caos social, porque são mães com filhos e famílias inteiras que ficam retidas no meio da estrada, onde não há água, não há comida, não há sítio para as pessoas se abrigarem. Logo, o ónus da revolta popular não é contra o motorista que estava a conduzir um carro com os pneus carecas, não é contra o dono do autocarro, é contra o polícia que imobilizou o caminhão, o autocarro. Logo, não há, digamos, um clima psicológico que permita à polícia e outras entidades que têm poderes para tomar medidas mais agressivas, para fazerem coisas muito básicas, nomeadamente verem as condições técnicas dos veículos e testarem, por exemplo, os motoristas dos autocarros. Um simples controle de estrada permite averiguar se o motorista está embriagado. Ora, isto não é feito. Muito bem, enquanto isso não é feito, os acidentes de viação, como estamos a assistir todos os dias, vão ceifando mais vidas, vão criando danos, vão atrasando, por assim dizer, o avanço do país. Lima, vamos avançar para o tema central deste programa. Esta é uma semana que fica marcada pela audição em sede do tribunal do antigo chefe de Estado. Armando Emílio Guebuza foi ouvido durante 2 dias na tenda que julga, portanto, as dívidas ocultas no recinto da BO na Machava. Quarta e quinta-feira o país literalmente ficou parado para acompanhar esta audição de Armando Guebuza como declarante. Afinal, não são todos os dias que um antigo chefe de Estado senta-se em tribunal para responder a perguntas como vimos, aliás, pela primeira vez na nossa história. Eu começo
pelo detalhe. Sei que Lima esteve na quarta-feira, no primeiro dia. Na quinta-feira, corrijo, na quinta-feira, primeiro dia desta audição. Portanto, a audição aconteceu na quinta e sexta-feira. Na quinta-feira, Fernando Lima esteve na tenda da BO. E a minha pergunta de detalhe é como é que descreve a temperatura na BO, portanto, no dia em que Armando Guebuza foi ouvido? Bem, eu devo dizer que eu gostei do ambiente e explico imediatamente porque é que gostei. Eu estive em ocasiões anteriores com julgamento, sem julgamento, no julgamento de Carlos Cardoso, depois em várias visitas à BO e encontrei um ambiente muito mais relaxado das vezes anteriores, nomeadamente para possibilitar o trabalho dos profissionais da comunicação social. Por exemplo, não há mais, digamos, o controle de telemóveis. Logo, isto significa que é possível fazer selfies, é possível enviar em tempo real fotografias e vídeos a partir da BO, boas condições ou condições mínimas para os jornalistas operarem, uma tenda básica com alguma comida e alguma bebida para toda a gente. Portanto, isto era uma tenda muito democrática, porque conviviam os homens laranja, os jornalistas, os advogados, tudo está nesta barraca. Claro que os preços eram o preço da ocasião. A segurança também me pareceu relaxada. Havia testes de Covid, os testes de Covid eram muito rápidos. Penso que o próprio Ministério da Justiça ou o Ministério do Interior, não sei se a BO está sob, a BO especificamente, se está sobre o Ministério da Justiça ou do Interior, mas acho que esta cadeia em particular está sobre a alçada do Ministério do Interior, mas significa que andaram a pintar as paredes, está tudo assim com o aspecto de uma prisão normal, porque o normal em Moçambique não é ter as coisas pintadas, sempre as instalações horríveis, com um aspecto horrível. Portanto, havia um ambiente, houve um esforço também para que as fardas dos guardas estivessem todas impecáveis. Portanto, havia um bom ambiente, havia condições de trabalho. Eu não apurei os detalhes sobre um atentado que houve em relação a um PT, um posto de transformação no exterior da cadeia. Isto poderia, por exemplo, ter levado a mais medidas de segurança extras. Não encontrei esse nervosismo, essas medidas de segurança extras. Portanto, achei. Agora, há outros aspectos que também têm os seus quês, o meu tipo de comentários. Pareceu-me que havia ali quase já uma grande família na BO em termos de réus presos, réus não presos, advogados, jornalistas. Portanto, toda a gente se conhece, toda a gente se fala. Portanto, havia quase se uma pessoa não pensar que se trata do julgamento do maior escândalo financeiro em Moçambique, parece que se está, digamos, num pequeno concerto, numa tenda branca com ar condicionado, é preciso dizer. Portanto, digamos que o cenário foi bem preparado e havia boas condições de trabalho, sobretudo para os profissionais da comunicação social. Viu-se um Armando Guebuza, às vezes, relaxado, até com um sentido de humor aguçado. Só me lembrar do presidente a dizer ao juiz: não, mas enquanto presidente eu tinha a responsabilidade de proteger a todos, incluindo a si. Mas também, às vezes, via-se um Armando Guebuza com momentos de semblante carregado. Muito carregado. É verdade que ele não perdeu o seu
sentido, um humor muito próprio dele, ou seja, muitas vezes uma pessoa não sabe se é humor ou se está a fazer uma piada sarcástica em relação a alguém, mas em alguns momentos mais dramáticos eu senti aquele ambiente como no dia em que Gregório Leão, o chefe do SIS, foi interrogado, ou seja, o chefe de Estado de algum modo sentir-se ultrajado por estar sentado naquela cadeira, estar a responder àquele tipo de perguntas, tipo, chegou um avião com vinhos, tipo, quem são estes aqui? Eu, o antigo todo-poderoso. Estou-me a lembrar de Gregório Leão dizer, não faça essas perguntas. O Gregório Leão chegou a dizer, não lhe admito fazer... A dirigir-se a representante do Ministério Público. É assim, o Presidente da República tem filhos que são mais velhos que o juiz e a Procuradora. Esta questão da idade, em última análise, é importante. E então, claramente, e acho que as câmaras das cadeias de televisão andaram muito bem ao captar estes momentos de tensão, houve momentos que eu achei que o Presidente ia explodir, ia dizer qualquer coisa em protesto de estar ali, em protesto das perguntas que fez. Por exemplo, o juiz, num determinado momento, quando o Presidente tentou usar a tática, e eu chamo-lhe tática intencionalmente, de, digamos, responder com perguntas às perguntas do juiz, o juiz andou muito bem, dizendo, aqui quem faz as perguntas é o Tribunal, o senhor não faz perguntas ao Tribunal. Também notei que no primeiro dia da audiência o Presidente nunca tratou o juiz de digníssimo, de meritíssimo, nem a Procuradora de digníssima. Foi o único declarante com esse privilégio? Não, e acho que a rudeza com que, por exemplo, a Procuradora tratava o Presidente de o declarante, quase o declarante baixou à estatura de réu. Portanto, aquele declarante dito daquela forma, acabou o verniz de Sua Excelência, Senhor Presidente. Não, o declarante. De qualquer forma, eu acho, e isto teve efeito na qualidade das inquirições ao Presidente. Pela primeira vez vi o juiz e a Procuradora muito pouco à vontade, muito nervosos, quase talvez seja um exagero usar a palavra subservientes, mas estavam muito pronto, eu diria, estavam muito desconfortáveis de estarem a inquirir. Não são todos os dias que se tem um Presidente, mas se eu posso estabelecer dois momentos, acho que o juiz nunca se restabeleceu, a Procuradora num primeiro momento esteve muito tremida, mas depois aos poucos foi-se restabelecendo e chegou, ou seja, atingiu o seu patamar normal, porque digamos o seu canhoto com as perguntas também a ajudou, porque ia friamente lendo das suas anotações para fazer estas perguntas ao Presidente. De qualquer forma, é assim, não é em todos os países que e sobretudo em África e numa situação democrática, que um antigo Presidente comparece em tribunal. Muito bem, vamos sair das questões de forma, vamos ao conteúdo desta audição. Armando Guebuza, no essencial, o antigo chefe de Estado assume a decisão pela criação deste sistema de monitoria e proteção da Zona Econômica Especial, assume também a decisão de procurar recursos para financiar esta operação. Mas Armando Guebuza remete toda a operacionalização do projeto para o comando operativo, e ele faz questão
quando fala de comando operativo, de se referir aos seus líderes, de se referir ao seu líder, que na altura era o então Ministro da Defesa, hoje Presidente da República. Lima, esta é a confirmação de um roteiro que já era previsível. Absolutamente, Armando, e mais. Este é um roteiro que, passa a expressão, nos foi martelado por todos os apoiantes de Armando Guebuza, pela mídia simpática para Guebuza, pelos comentadores apoiantes de Guebuza, pelos advogados apoiantes de Guebuza. Não foi uma surpresa, mas achei muito interessante vários canais de televisão com alguma ingenuidade dizerem que Armando Guebuza retomou a narrativa de António Carlos do Rosário. Foi Guebuza que esteve o mais próximo de António Carlos do Rosário, inclusivamente com aquela boutade de que a Kroll era uma agência de espiões. Mas se é possível descrever digamos, os pontos essenciais na discussão e na divulgação de determinados aspectos. Mas é preciso perceber o seguinte, e isto foi dito nos últimos dias: nós estamos numa situação de o rei vai nu, ou seja, depois do que foi revelado na tenda, os nossos serviços de segurança precisam de uma reavaliação completa, porque falharam em toda a linha nesta operação. Logo, não vale a pena falar dos gloriosos serviços de segurança de Moçambique, porque um punhado de operacionais manchou toda a corporação. Portanto, esta é uma linha de fundo em relação também ao julgamento perfilhada por Armando Guebuza e os seus seguidores. A outra linha de fundo que também ele fez questão de falar ontem é nós devíamos resolver estes assuntos entre nós. Significa que há uma linha que defende que nunca se deveria ter chegado a um julgamento dentro da Frelimo, devia-se ter procurado de várias fraquezas do Estado moçambicano. Aliás, esta é a linha de argumento principal de todos aqueles que não queriam forças internacionais envolvidas em Cabo Delgado, porque exatamente isto expõe de forma gritante as insuficiências e limitações das nossas próprias Forças Armadas. Quando olha esta aparição, esta ida de Armando Guebuza à tenda da BO, sente que, no geral, ele conseguiu sacudir a poeira, foi ao tribunal um pouco com este espectro de que há muita poeira à volta deste assunto das dívidas ocultas, há muito boato. Acha que o presidente, no geral, conseguiu sacudir essa poeira? O presidente conseguiu, vamos lá dizer, dar informação útil que apague os boatos que ele disse existirem? Não, eu acho que não. Sacudiu alguma poeira, sim, é verdade, mas sacudiu muito pouca poeira. Ou seja, se eu tivesse que recrutar alguém para limpar os móveis lá em casa, esta não seria a pessoa certa, porque de facto sacudiu muito pouca poeira em relação a todas as questões que os moçambicanos estavam ávidos de saber mais. Inclusivamente há este comentário que criou-se demasiado, nunca se deveria ter criado tanta expectativa, porque à partida se sabia que não seria o dia D, o dia do juízo final, isto para usar a expressão que algumas cadeias de televisão que têm estas associações confessionais gostam de utilizar. Portanto, não houve nenhum juízo final. Ainda há muita pedra por partir e, portanto, o presidente Guebuza ajudou
mas poderia ter ajudado muito mais. Muitas das suas declarações surgem como uma lufada de ar fresco para alguns dos posicionamentos feitos por alguns réus neste julgamento. O presidente diz, por exemplo, que a CROL foi a tercialização dos serviços de defesa e segurança. Lembremos-nos que Antônio Carlos do Rosário, número 2 do CIS na altura, chegou a dizer que o país foi contratar espiões para vir tratar de questões de segurança. Teve esse entendimento de que Armando Guebuza foi, vamos lá dizer, um declarante que trouxe um certo alívio, uma lufada de ar fresco para... Não penso que isso tenha acontecido, muito embora todo o seu depoimento tenha decorrido num clima muito sereno, o que é importante. Não houve praticamente grande crispação. Eu tinha a expectativa de que quer o juiz, quer o Ministério Público teriam uma atuação muito mais agressiva. Acho que esta coreografia também foi estudada e deliberadamente foi decidido que o antigo presidente, não deveria ser sujeito a um interrogatório muito apertado. Em última análise, e eu sei que os puristas não gostam destes comentários, está aqui a jogar-se em vários tabuleiros, e qualquer exacerbar de tensões não é positivo para o país e para o atual regime, e eu penso que isto foi tido em conta no taticismo com que foi gerido esta audição. Guebuza não disse desta vez que faria a mesma coisa como disse na Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando ele confrontado desta vez, diz que já não é Presidente da República, mas uma coisa é certa, ele diz que aquela foi a melhor solução. Melhor solução quando vista no contexto em que foi tomada. Poderá-se argumentar que Guebuza terá sido, vamos lá dizer, enganado, tendo em conta toda a argumentação que faz de ameaças para o país, de uma Renamo que estava a protagonizar ataques, portanto, de tráfico de droga, da imigração, da pirataria. Poderá-se argumentar em algum momento que o presidente Guebuza terá sido enganado, portanto, por pessoas à sua volta que terão usado esse projeto para enriquecimento pessoal? Eu diria que o presidente estava sob grande pressão. Todas as ameaças elencadas não são um exagero. Elas tinham sido identificadas, eram reais, talvez algum exagero na ameaça da Renamo. Os ataques da Renamo não eram tão espetaculares quando se tentou fazer parecer. Agora, se foi enganado ou não, é um dos enigmas que continua, porque estas declarações e este interrogatório não conseguiram fazer luz sobre esses aspectos. Não há nenhuma, pode ser que eu esteja enganado, mas não me recordo de ter havido alguma pergunta sobre os desvios em relação aos subornos, sobre os dinheiros que não foram aplicados nos projetos. Portanto, não houve sequer perguntas nesse sentido que demonstrem que Armando Guebuza foi enganado. Não obstante, pode-se concluir implicitamente que quando ele, quase de forma obsessiva, remete para o comando operativo as responsabilidades, se alguém o enganou,
foi o comando operativo, porque tinha sido, digamos, imponderado, eu odeio esta palavra, mas acho que os nossos ouvintes e telespectadores compreendem, portanto, foram dados poderes ao comando operativo e o comando operativo não levou a cabo estas tarefas. Ora, o depoimento escrito e lido em audiência de Filipe Jacinto Nyusi lança também mais interrogações em relação a essas responsabilidades, uma vez que Nyusi diz não conhecia a MAM e a Ematum, nunca tomei conhecimento da questão dos financiamentos e das garantias bancárias, logo talvez os poderes do comando operativo não eram poderes plenos que lhe permitissem implementar na sua totalidade o projeto. O presidente Guebuza, e já tocava isso no início, ele manifesta desconforto pela forma como este processo está a ser conduzido, e ele diz que todos os projetos têm erros e estaríamos a corrigir hoje os erros desses projetos. O que seria corrigir os erros das dívidas ocultas? Esta também é uma linha de fundo em relação a todo este processo. Os defensores do projeto acham que, de algum modo, e isto foi pela primeira vez expresso por Jean Bostany em Nova Iorque, que há um interesse específico do atual governo em sabotar o projeto para mostrar que tudo está mal e que nada funciona. Por isso que alguém, se não me engano, foi o mesmo Jean Bostany, recentemente, ou a Priva Invest, que disse que tomamos conhecimento que em Cabo Delgado parte das lanchas que nós fornecemos estão a ser utilizadas contra o jihadismo. Portanto, há uma teoria que defende que os barcos da Ematum deviam estar a ser utilizados, que os barcos da Proíndicos deviam estar a ser utilizados e que outros equipamentos. Claro que há também algumas dificuldades, isso não é um boicote do atual governo, que é alguns equipamentos nunca chegaram a ser instalados e outros equipamentos dependiam de contratos, nomeadamente as ligações de satélite são contratualizadas. Ora, se uma pessoa não faz os contratos, as estações de terra ligadas aos satélites não funcionam. Mas isto veicula este sentimento que existe em setores da Frelimo e em setores securitários, que o atual governo podia fazer melhor uso dos equipamentos que existem no país. Porque também é assim, muitas vezes indevidamente diz-se que foram roubados 2,2 bilhões. Ora, os barcos, embora os seus valores sejam questionados, mas têm valor, nem que seja valor residual, e todos os outros equipamentos. Portanto, uma parte dos 2,2 bilhões de dólares estão materializados no equipamento que está neste momento em Moçambique. O julgamento e a responsabilização dos implicados não é uma das formas de corrigir? Porque, na minha ótica, aquilo que se pretende é que haja um processo exemplar no julgamento, na punição dos responsáveis, para que uma tal situação não se repita em Moçambique. Portanto, sim, este é o outro lado desta história, o que é que devia ser feito em relação ao projeto. Diria que Armando Guebuza politizou este julgamento, confirmou, portanto, aquela que era a trajetória dos seus advogados. Lembremos-nos de Alexandre Chival, de todas as suas intervenções.
até antes do julgamento, a seguir uma cartilha política de que havia uma perseguição. Aí eu acho que o Presidente foi muito moderado. Penso que a sua intervenção no Conselho de Estado foi muito mais politizada, fazendo as acusações que conhecemos em relação à PGR, nomeadamente a perseguição. Uma atuação desconforme. Sim, a perseguição à sua pessoa, a falta de independência na investigação levada a cabo pela PGR. O discurso de Guebuza no julgamento foi muito mais contido, mesmo, por exemplo, referindo-se a Inussi, não estou seguro se alguma vez utilizou o nome do atual Presidente. Nenhuma. Referiu-se sempre à liderança do comando operativo, portanto, tentando pôr ou colocar o debate a nível institucional, não entrando naquilo que podia ser visto como um ataque pessoal, embora para bom entendedor meia palavra basta. Não obstante, formalmente, Armando Guebuza teve a preocupação de tentar colocar sempre o debate ao nível das instituições, um debate institucional sem atacar pessoas. Muito bem, vamos olhar outra linha desta análise, que é, vamos dizer, a segunda parte desta audição, depois das perguntas do juiz, das perguntas do Ministério Público e das perguntas do assistente Ordem dos Advogados de Moçambique, veio, portanto, a vez dos advogados de defesa e chama a atenção, portanto, o leque de questões que coloca o advogado da família Guebuza, Exálcio Manjani, basicamente estende o tapete vermelho para o presidente Guebuza, e político experimentado que é, Guebuza usou o espaço para se projetar, olhem por isso. Armando, claramente isto foi treinado, ele sabia de antemão as perguntas, aquele advogado, teoricamente é pago pelo seu bolso, portanto o advogado está a fazer o trabalho para que é pago. Isto é um bocadinho aquelas sessões de treinos de guarda-redes, em que na primeira parte do treino o guarda-redes sabe sempre para o lado em que o treinador vai rematar a bola, portanto ele atira-se sempre para o mesmo lado, era o caso. Portanto aqui o Presidente esteve em terra firme e esteve, usando outra expressão, peixe na água, ou se quiseres a tua expressão, esteve sempre a passear em tapete vermelho. É óbvio que seria assim, acontece em todos os julgamentos e este não seria diferente. O Presidente enumera uma série de realizações no seu mandato. Como dizia antes, lembrava-se de todo o detalhe, de onde é que construiu estradas, de onde é que construiu, portanto, linhas férreas, neste caso esta de Moatize até Nacala, e o Presidente termina a dizer hoje não sabe qual é o estado dessas vias. Refere-se aos 7 milhões de meticais, que segundo a sua explicação não eram 7, afinal eram 9, eram 12 milhões de meticais, que depois diz que desde 2015 já não existem. 2015 é o ano em que entra o Presidente Filipe Nyusi. Qual é o alcance destas enumerações que o Presidente faz? Quererá ele dizer que o inaugurador destas infraestruturas não foi o construtor? O que é que o Presidente quer transmitir? É óbvio que a ideia é, fiz tudo isto, mas parece que tudo isto foi deitado no lixo, ou não houve seguimento às obras que eu fiz. Mas há claramente uma resposta para esta situação. Este ritmo de desenvolvimento e ritmo de construções e realizações teve uma paragem abrupta porque o país ficou sem financiamentos. E porquê que ficou sem financiamentos? Exatamente por uma borrada, passa a expressão, feita no tempo de Armando Guebuza. Este eventualmente é o problema principal.
E, portanto, por isso é que deixámos de crescer aos 7% mencionados por Armando Guebuza para, inclusivamente, o ano passado, registarmos há 2 anos, registarmos um crescimento negativo ou um decrescimento. Uma segunda questão mais controversa é que o programa dos 7 milhões é um programa muito controverso. Mesmo na administração do presidente Guebuza, foi constatado que os retornos estavam abaixo dos 10%. Armando era completamente... Só um louco poderia continuar com um projeto em que não havia reembolsos, portanto não havia dinheiro para continuar a reinvestir. E muito também foi escrito sobre as redes clientelistas. Absolutamente. Para além de outros aspectos. Eu estou a falar quase dos aspectos de aritmética. O dinheiro não se conseguia reproduzir. Por exemplo, muitas ONGs têm projetos por exemplo, de procriação animal, em que entregam não sei quantas fêmeas, e essas fêmeas, ao reproduzirem-se, têm que passar para outra família, que é para exatamente haver uma reprodução do projeto. Ora, se o dinheiro não é entregue, não há dinheiro para que outras famílias se beneficiem, para além dos aspectos políticos, e este é um problema que está associado ao retorno, porque há muitos dos beneficiários que dizem abertamente: eu não vou devolver o dinheiro porque eu acho que fui beneficiado, que era para votar no Partido Frelimo. Portanto, eles próprios assumiram que isto era um donativo político e que não têm nada que devolver o dinheiro que receberam. Ora, isto tem que ser questionado, e eu estou à vontade para dizer que estes questionamentos não aconteceram na presidência de Filipe Nyusi. Durante a presidência de Armando Guebuza, havia questionamentos em relação à sustentabilidade dos 7 milhões e mais, houve uma tentativa de bancarizar os 7 milhões, e o presidente, que teve os seus motivos para o fazer, ele sempre recusou a bancarização dos 7 milhões, porque exatamente achava que, se os bancos entrassem no meio, estavam de algum modo a desvirtuar este processo, que era fazer a economia chegar aos distritos que, passa a expressão, não tinham economia. O presidente enumera estas realizações e ele no fim diz que isto é para mostrar que, em termos de investimentos, naquele período a situação estava boa, a situação estava a desenvolver-se e criava-se condições para melhorar. Mas, Lima, em 2013 nós não estávamos tão bem assim como o presidente está a dizer. É verdade, havia um crescimento econômico de 7%, mas o desenvolvimento do país, aliás, os vários relatórios, o índice de desenvolvimento humano, indicavam que o país continuava um país pobre, a pobreza estava a crescer. Armando, eu dou apenas um exemplo. Os chamados inquéritos ao rendimento das famílias foram sonegados no tempo de Guebuza, exatamente porque era uma evidência que o combate à chamada pobreza absoluta, porque este era o slogan, acabar com a pobreza absoluta, isto significava que a estratégia seguida não estava a dar resultado, logo congelaram-se os resultados num dos anos em que foram feitos estes inquéritos. Isto é outra evidência que mesmo nestes sucessos havia problemas. Em relação às infraestruturas também, e sem pôr em causa os grandes investimentos
que foram feitos, mas eles também se traduziram em mais endividamento para o país, porque basicamente eles foram feitos com créditos externos, muitos deles com créditos comerciais, o que significa juro comercial aplicado a estes empréstimos para se fazerem estes investimentos. Muito bem, voltamos daqui a pouco, vamos observar um breve intervalo, voltamos para olhar outras linhas de análise nesta audição. Armando Emílio Guebuza, a Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente neste processo, voltou a requerer a audição de Filipe Nunes neste julgamento pela terceira vez, uma linha que iremos olhar na segunda parte, entre outras matérias. Não saia dali porque nós voltamos já. Leme, infelizmente o tempo não dá para mais. Vamos rapidamente, eu colocava a questão sobre a audição. A Ordem dos Advogados voltou a requerer a audição do presidente Filipe Nunes. O juiz, o tribunal disse não. Não é uma oportunidade esta perdida para Filipe Nunes se explicar em tribunal? Eu acho que sim, e tomando como exemplo aquilo que o advogado de Armando Guebuza fez, ou seja, fazer todas aquelas perguntas para o tapete vermelho sem oposição, porque não havia advogados para contrariar aquelas posições, Nussi podia vir ao tribunal, não que não tivesse oposição, não que não houvesse contraditório, mas claramente poderia, ao vivo, contrariar todas as asserções que foram feitas direta ou indiretamente à sua pessoa e ao famoso comando operativo que, pelos vistos, tinha poderes acima do chefe de Estado em Moçambique. Última questão. Armando Guebuza foi o último declarante a ser ouvido neste julgamento. Que prognósticos, até em função do que ele disse em termos de sentença, avança-se daqui a pouco para essa fase? Bem, vai depender muito do juiz e da forma global como o juiz achar que deve aplicar as penas, mas claramente o trabalho do juiz e da procuradora tiveram bastante qualidade e, portanto, não me parece que determinadas narrativas que vieram a tribunal, nomeadamente que não houve subornos, que não houve uma adulteração do projeto, isso parece-me muito claro e, portanto, eu espero sentenças pesadas para a grande maioria dos réus. Muito bem, Lima, o nosso programa fica por aqui. Assim, amigo ouvinte, o nosso muito obrigado. Obrigado também aos nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Ilek Vilanculo esteve tanto no registro, nos registros audiovisuais. Eu digo Ilek Vilanculo e o colega André dos Santos. Eu sou Armando Nhantumbo. Na próxima oportunidade voltaremos a estar juntos. Boa noite. Até lá.